Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, autoridades aqui presentes. Obrigado pela presença de todos. Ao público que se faz presente aqui, boa noite. Aos internautas, aos funcionários dessa casa. O trânsito, né, o tema trânsito e prática desportiva, eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos e meio no trânsito e a gente sabe da complexidade e o quão é difícil o tema, né? Porque o trânsito ele envolve pessoas, ele envolve animais, ele envolve ciclista e o número que o Frois puxou, hoje em Itapira existe mais de 60 mil veículos como um todo. Então a gente sabe de toda essa dificuldade. Eu queria fazer nós vereadores, eu acredito que todos somos muito procurados a questão, preciso de uma lombada na minha rua, e às vezes você vê uma coisa que uma lombada, às vezes naquele local, realmente ela não tinha uma necessidade, às vezes num lugar que tem necessidade não foi instalado. Eu não sou 100% a favor de lombada, mas muitas das vezes ela se faz necessária, mas eu sou muito mais favorável à questão da depressão, da famosa valeta, do que propriamente dito a lombada. Até porque hoje em Itapira existe, talvez eu esteja falando besteira, em torno de 800 lombadas, e nós não temos uma lombada que tem uma assinatura de um engenheiro de trânsito, né? Então isso é um mal que pode causar um dano ainda maior se a pessoa souber do direito que ela tem de usar, se ela sofrer um acidente com relação a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Manuel, juntamente com o Gustavo, que a gente fala muito sobre a questão do semáforo lá na Praça Mojimirim. E vossas senhorias também comentaram com relação ao convênio firmado com o Detran. É de conhecimento também que, deixa eu só ler aqui, através do convênio do Detran, foi conveniado com aquelas lombadas eletrônicas, que são 3, algumas faixas elevadas e algumas lombadas, e uma máquina de pintura, se não me falha a memória. E aí, a pergunta é para os dois, porque eu não sei com relação se essa verba ela é impositiva, porque tem que gastar nisso, e por que não priorizou a questão do semáforo nesse local, que a gente realmente tem um alto índice de acidente naquele local. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, também para o diretor de trânsito, para o Gustavo, quais os critérios que foram usados para estar colocando, instalando essas lombadas eletrônicas, que na verdade elas indicam a velocidade que você está fazendo, mas não estão atuando, porque eu acredito que aquela da Antônio Pugina, ela realmente é uma via extensa que oferece uma velocidade maior, mais alta. A da 24 de outubro, por exemplo, a gente se tem muitas reclamações com relação àquele cruzamento ali onde é a Skyfit, que o índice de acidentes ali é muito grande, então eu acredito que foi devido a essa demanda lá. E da Davi Moro, sobre o meu questionamento, na verdade, é mais sobre aquela da Davi Moro, porque nós temos 2 lombadas físicas. Eu acho que uma da outra não dá, posso estar exagerando aí, 200 metros. E essa lombada ela foi instalada no meio. Então, assim, nós temos várias avenidas na cidade, nós temos vários acessos, temos a Italianos. Qual que foi o critério para pôr ela ali? E como a gente está falando de prática desportiva, talvez do outro lado da avenida, onde há o maior índice de pessoas caminhando, ciclistas, por que essa lombada não foi instalada desse lado? Essa a minha pergunta. Obrigado. Respondendo a pergunta do vereador, Brisa, a definição em relação aos pontos que vão ser instalados o semáforo, as lombadas normais e as faixas elevadas, é o Detran que define, não somos nós. O semáforo, segundo eles, quando eu pedi informação, o porquê da não instalação dos semáforos, que para nós seria prioridades, a alegação que eu tive do Detran
é que foram solicitados muitos semáforos e a demanda foi muito grande. Por isso que foram deixados os semáforos por último. A lombada, nós usamos pontos estratégicos. Realmente, a lombada da Davi Moro era para ter sido do outro lado. Só que o Detran, na época, nós mandamos como ponto de referência em graus. Então, o ponto de referência que o Detran solicitou seria o número de uma residência. E eu não, eu passei as coordenadas por satélite, do outro lado. Só que na hora da instalação, eles não aceitaram as coordenadas por satélites, e sim o ponto de referência, que era a localização de uma casa, por isso foi colocado ali. Se eu não tivesse aceitado a colocação naquele local, eles não teriam deixado a lombada. Hoje, eu posso remanejá-la para qualquer ponto da cidade. Então, nós ganhamos essa lombada. Em relação à homologação delas, na época, poderia ser homologadas para virar uma lombada eletrônica e multar. Só que a empresa nos informou que era por caráter educativo, a princípio, só para alertar e diminuir a velocidade. Por isso que não foi feita a homologação ainda. Isso daí é Detran e empresa. Então nós não temos como cobrar a empresa. Por quê? Porque esse convênio é Detran e empresa. Já foi acionado o Detran justamente para poder reaver essa lombada como se fosse um radar. Mas até o momento nós não tivemos êxito em nada. Obrigado pela resposta. Só queria complementar em cima da resposta, porque assim, pelo que eu entendi, desculpa, o Detran, ele determina onde você vai pôr essa lombada dentro do nosso município, uma vez que os índices, os números que a gente tem, talvez se isso acontece, se for competência de nós, vereadores, criar uma lei para isso, porque aí é uma justificativa do órgão de lá do estado que ele determina que eu tenho que pôr numa rua e não tenho que pôr na outra que tem o maior índice. Foi isso que eu entendi. O Detran que determinou onde teria que colocar as lombadas. Não, eu especifiquei essa lombada na outra rua, como você falou, devido ao excesso de velocidade que estava naquela outra rua. Só que eles não aceitaram as coordenadas e falaram que tinha que ter um endereço físico. Como do outro lado não tem nenhuma residência e era um terreno baldio, que hoje não, está sendo construído escola ali próximo, eles falaram, não, nós temos que colocar nesse ponto. Eu, para não perder a lombada, eu aceitei, tendo porque à vista de realocá-la para outro lugar. Hoje nós temos outros pontos que necessitam de lombada. Nós temos aqui Avenidas Italianos, nós temos 3 pontos de Avenidas Italianos críticos. Nós temos debaixo do viaduto, nós temos lá em frente o número 1544, próximo à ponte do Storloop, que é outro ponto de acidentes que nós temos com frequência. Nós temos também Avenida Rio Branco, apesar do curto tempo de um semáforo para o outro, ali tem acidentes recorrentes. Prova é o capotamento do veículo. Hoje ou ontem, não me recordo. Então, tem vários pontos que podem ser mudados. Hoje eu tenho autonomia de retirar ela daquele lugar e colocar em outro. Agora, se eu não tivesse aceitado na época, porque era o ponto que o Detran marcou, eu estaria sem ela. Outro ponto que eu queria salientar também, a Francisco de Paula Moreira Barbosa, ela é uma rua que oferece uma alta velocidade. Ali foi feito algum estudo com relação a essa lombada eletrônica, também porque uma vez que uma lombada física ela foi instalada num cruzamento e fora das normas do Código de Trânsito, que ela foi feita praticamente em cima de uma esquina. Talvez a própria lombada eletrônica naquele lugar não seria mais efetivo? Na época, os números apontavam pelas 3 posições. 24 de outubro, que é um índice de acidente com a esquina ali da Skyfit, é um problema sério que nós temos ali. Lá em cima, nós tínhamos uma demanda muito grande na entrada da cidade, na Antônio Pugina, e nós estávamos tendo também, do outro lado da Davi Moro, o pessoal tirando racha lá.
Inclusive a PM também, na época era outro comando, veio conversar com a gente, ver se teria possibilidade de colocar naquele local. Já foram feitos estudos. Hoje, a rua que nós temos aí, que o vereador citou, Francisco de Paula Moreira Barbosa, existem veículos antes da lombada que chegaram a subir a 82 km por hora. Então, para o movimento que nós temos naquele posto de gasolina, na interseção, para o movimento que nós tínhamos à noite, de pessoas frequentando aquele bar ali, próximo ao posto de gasolina, foi a solução que nós encontramos, já que não tínhamos verbas para colocar o radar. Mas já existem estudos para colocar o radar naquele ponto. Hoje um radar ele fica em torno, cada cabeça, que a gente fala, cada câmera, de R$ 3.500. Ele se paga. Ele se paga. Gustavo, mas existem hoje empresas também licitadas que elas põem quantos pontos forem necessários no município e ela tem uma participação depois nos lucros da pedágio. A maior parte das cidades hoje, pedágio não, das multas, a maior parte das cidades hoje que tem porte de radares, o que eu deixo bem claro, meu posicionamento é favorável a isso, tá? Elas fazem parcerias e sem ter custos operacionais para o município. Perdão, pode falar. Só para completar, se falou muito da Avenida Rio Branco, né? E eu me recordo que na época foi criada uma alternativa para a Rua 7 de Setembro, né? Só que a gente percebe também que ela é pouco usada. Às vezes o pessoal prefere passar pela Avenida Rio Branco, causar todo o congestionamento e não usar às vezes a 7 de Setembro, que às vezes você pega ela aqui perto da Uniese aqui e sai na Italianas, por exemplo. Só para concluir a minha fala, eu tenho sido muito procurado com relação de uma faixa elevada na Saldanha Marinho, mais precisamente ali próximo da Rispel, por ser um lugar bastante frequentado. Eu queria saber se tem uma previsão de estudo para instalação e qual que é o projeto que tem com relação àquela ponte que vai ser inaugurada, do tráfego que vai ser, de que forma que ele vai desafogar o trânsito na Avenida Virgulino de Oliveira e na Avenida Rio Branco. A demanda que você me falou da faixa elevada, aquilo ali já existe, já foi feito um estudo na faixa elevada próximo a Rispel, faixa elevada na Davi Moro, aonde teve o acidente, foi atropelamento, já foi feito um estudo, o custo, já nós temos levantado todo o custo disso desde o ano passado. Aí, só que não foi concluído ainda. Isso aí precisa passar um processo de licitatório. Acredito que esse ano nós consigamos concluir isso sem problema nenhum. Então dá para fazer sim, e não só lá, tem vários pontos da cidade que vocês nem não sabem, mas há necessidade de faixa elevada. Por que a faixa elevada? Porque a faixa elevada ela dificulta a travessia de moto também. Porque vocês falaram aí, em vez de lombada, fazer o popular buraco ali, para escoamento da água. Aquilo lá não é o departamento que faz, departamento de trânsito, aquilo lá não pertence ao departamento de trânsito, aquilo lá pertence ao departamento de obras. A gente só direciona e coloca as placas, mas se você procurar no CONTRAN, aquilo lá não é uma norma do departamento de trânsito, aquilo lá não existe para o departamento de trânsito, e sim uma obra para escoamento d'água, que tem uma eficiência muito maior do que a lombada. Por quê? Porque a moto não passa lá a 30 por hora, 40 por hora, não consegue. Aquilo lá cai tudo se ele passar. Então, é uma ideia, vocês comentaram, isso daí é muito importante. Nós temos esse problema ali na subida do viaduto. Subida do viaduto, o pessoal sobe ali, gente, a 50 por hora, 60 por hora. Então, o cara que aponta ali na Embaixador Pedro Toledo, que aponta ali na Francisco Glicério, a hora que ele embica, se a pessoa estiver vindo a 60 por hora, é um piscar de olho, ele já está batendo. Então, nós precisamos também, eu preciso verificar, para diminuir a velocidade de quem sobe o viaduto Tiradentes, porque ali é complicado. Então, já está sendo feito estudos também para pôr um dispositivo naquele local. Qual que é outro questionamento que você me falou, Bruno?
O estudo que foi feito sobre a ponte que será inaugurada, que tendo em vista que ela é para desafogar o trânsito da Avenida Rio Branco e também da Avenida Virgulino de Oliveira. Qual que é o estudo que foi feito, que será colocado em prática para dar mais essa agilidade no trânsito? É complexo o estudo ali. Por quê? Porque envolve vários fatores e muitas ruas ali que vão ter que se mudar o fluxo de veículos dali. Como o Dr. Maurício falou, isso daí abrange tempo e uma pesquisa ampla em relação a essa inversão de fluxo. Ali, no meu ponto de vista, se você quiser ir no departamento, eu estou à disposição para te mostrar, tá? Tudo isso daí. Mas, só para vocês terem ideia, hoje passa diurnamente naquela rotatória da rodoviária 24 mil veículos dia, das 6 da manhã até as 7 da noite. Foi feito estudos disso daí. 24 mil veículos. Gente, é carro demais passando num ponto só. Então, nós temos 4 pontos de acesso ali. Divide 24 por 4, nós temos um número. Se você retirar um ponto de acesso daquela rotatória, você tem uma fluidez de veículo muito maior ali. Então, a intenção nossa é isso daí. Você tira um ponto de acesso daquela rotatória para dar fluidez na Avenida Rio Branco. Isso é importante para poder desafogar o centro da cidade. 7 de setembro, você falou 7 de setembro. Gente, infelizmente, o motorista, a maior parte deles, ele cria um paradigma na cabeça que é que nem formiguinha. Ele segue aquele ponto e não muda. É isso que nós temos que fazer. Nós já temos um trabalho na escola, a Guarda Municipal faz um trabalho na escola. O Corpo de Bombeiro, nós trouxemos ano passado a escola do trânsito através do Corpo de Bombeiro. O pessoal ajudou a gente, o Cabo Augusto, nós trouxemos aí a escola no trânsito. Então, isso daí é um projeto que já está em mente já há 3 anos. Agora, com o Concentran sabe disso, o FLOY está, nós estamos lutando para poder trazer isso. Eu sei que o ensino vem de baixo, é a base de tudo, mas nós precisamos unir força para isso acontecer, gente. Para isso, nós precisamos de verba, nós precisamos de local. Tudo isso daí, eu peço encarecidamente para que nos apoiem, para poder levar essa ideia à frente. Nós temos o que fazer, nós temos muito o que preencher. Então, vamos trabalhar juntos para poder mudar a cidade de Itapira. Por quê? Porque hoje, como eu falei, a pessoa cria um paradigma, mas ele não para pensar. Eu vou sair da Avenida Rio Branco. Então, se eu posso acessar 7 de setembro e sair na Avenida dos Italianos com uma agilidade maior, sem fluxo de veículo, por que eu vou ficar na Avenida Rio Branco? Só que muitos não têm essa consciência. Eu não posso citar nome, mas uma pessoa me ligou na festa 10 de maio reclamando porque ela estava parada no semáforo ali no semáforo do fórum. Faz quase 4 minutos que eu estou parado aqui, eu não consigo chegar no semáforo. Eu, com todo respeito, eu respondi para ela: você já imaginou pegar uma outra rota para chegar onde você está indo? Você descer Joaquim Inácio, pegar a 15 de novembro lá embaixo livre, ou você vai para os Prados, pegar a avenida que sai lá na Rua da Penha lá e já ir para os Prados? Já parou para pensar? É essa consciência que a gente tem que ter. Alterar a rota, alterar o percurso. Eu estou achando dificuldade. Tudo cria dificuldade para mim, mas eu não paro para melhorar o trânsito da cidade. Eu não paro para fazer esse escoamento fluir. Será que eu parei para mudar a rota minha? Ah, por lá vai demorar 5 minutos. Será? Se você ficar parado no semáforo 5 minutos, e aí? O semáforo é a pior coisa que tem. Semáforo, você é obrigado a ficar parado nele, tendo em vista que do outro lado não tem ninguém vindo, mas por obrigação você tem que estar parado nele. Então, muitas pessoas não têm consciência disso, gente. Por isso que nós temos que fazer um trabalho. Unir forças aí, pessoal do comando, pessoal aqui da casa. Fazer uma parceria, vamos criar essa escola, vamos dar ênfase nisso daí. O trânsito mata muita gente. Nós precisamos ter ciência disso, nós precisamos resolver esses problemas, principalmente aqui em Itapira.